pessoal, tudo bom? Pessoal, a gente vai separar essa aula sobre crises epiléticas em algumas possibilidades para que vocês lembrem e entendam a neurofisiologia da crise, o que é a crise epilética em si, o porquê ela acontece, quais são os locais associados às crises epiléticas, além disso, além dos locais. Como você pode tratar essas crises e qual é a evolução do tratamento da crise. E quando começar a tratar essa crise e o que fazer na emergência. Tudo bem? A gente vai separar em alguns pontos, alguns pacientes que podem apresentar algumas alterações clínicas importantes e a gente vai trazer tudo isso para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam e entendam é que a gente durante muito tempo falou convulsão, convulsão, convulsão. Hoje em dia, falar convulsão pura e simplesmente para se referir a uma crise epilética é um termo relativamente chulo. Porque a convulsão é uma crise epilética, sim, que apresenta também um componente motor tônico-clônico, tá bom? Então, se esse paciente apresenta um componente motor tônico-clônico também, esse paciente apresenta uma crise epilética do tipo convulsiva, tá bom? A epilepsia, por si só, ela é uma descarga neuronal paroxística de uma determinada população neuronal. Gente, a epilepsia é uma população de células neuronais que acabam sofrendo despolarizações descontroladas e essas despolarizações acabam atingindo um determinado limiar que gera uma crise epilética, tá bom? A gente tem diversas causas, a gente tem as idiopáticas, que não é identificada a causa específica, a gente tem as secundárias, secundária trauma, secundária uma doença inflamatória, secundária neoplasia, por exemplo, secundária uma anomalia congênita, como uma hidrocefalia. Temos as criptogênicas também, que é aquelas que não se soube a causa durante todo o tratamento e só se descobre no pós-mortem. Então, novamente, é uma região neuronal que sofre diversas descargas neuronais paroxísticas em uma determinada região e essas regiões vão fazendo com que você atinja um determinado limiar que gera a crise epilética. Lembrando que a crise epilética é uma síndrome cortical, tá bom? Então, como conversamos, é um distúrbio encefálico do córtex encefálico e existem diversas populações neuronais que podem sofrer essas descargas. O principal, o córtex, o sistema límbico, em algumas situações, algumas regiões associadas ao SARA também podem desencadear algumas crises epiléticas. Existem alguns relatos, existem alguns case reports também, de algumas crises epiléticas com foco mesencefálico, algumas crises epiléticas agudas, essas crises epiléticas associadas até à morte do paciente, tudo bem? Então, como nós dissemos, é uma determinada descarga paroxística que estimula as células circunvizinhas e vai estimular principalmente nas regiões em que você tem um menor limiar, que é a região cortical, do sistema límbico e também do sistema ativador reticular ascendente. Uma ativação excessiva de descargas neuronais nessa região pode fazer com que o seu paciente apresente uma crise epilética. Como dissemos, a convulsão é um tipo de crise epilética associada ao componente motor tônico, clônico, a um componente motor, tudo bem? É importante que vocês entendam também as outras definições, como cluster e o status epiléticos. O cluster é quando o seu paciente tem 2 ou mais crises no intervalo menor que 24 horas. E o status é quando ele tem mais que 2 crises no período de 24, só que é crise, não para, crise, não retoma consciência, crise, crise, não retoma consciência, crise, crise, não retoma consciência, crise. Ou quando a crise epilética ultrapassou um período já de 1 minuto e meio, 2 minutos, tá bom? Já pode ser considerado um status epiléticos. Então, no caso do cluster, o seu paciente ele tem crise, ele retoma a consciência e depois ele tem uma nova crise. No status, não.
No status epiléticos é uma crise contínua a partir de 2 minutos, algumas literaturas falam pra gente mais que 5 minutos, mas basicamente, crise, a crise foi terminando, não recuperou a consciência, crise, não recuperou a consciência, crise, ou aquela crise que não cessa em momento nenhum. Existem diversas medicações que podem ser feitas nos pacientes e que a gente vai conversar com vocês. Mas, se vocês forem lembrar, lá da neurofisiologia que a gente conversou com vocês logo no começo, que eu falei que dava para usar aqui agora, qual a medicação que vocês estão esperando que eu fale? Quem pensar em diazepam e midazolam ganha, ó, um bombom virtual. Foi isso que vocês pensaram, né? Muito bom. Então, a gente tem que lembrar que num primeiro momento, pessoal, a gente vai ter que repolarizar essa membrana. A via mais fácil que a gente consegue para repolarização é com os benzodiazepínicos. Eles fazem com que haja uma abertura dos canais GABA, dos canais associados ao cloreto, entra cloreto dentro da célula, com o envio desses aletos para o interior da célula, você deixa o interior da célula mais negativo, o exterior mais positivo. Você repolariza essa célula, tá bom? A gente vai falar disso com vocês lá na frente. Então, lembrando que o limiar epilético ele é mantido por neurotransmissores. Neurotransmissores associados ao GABA, neurotransmissores associados ao glutamato. Então, a gente tem uma importância muito grande de dois receptores para os pacientes em crise epilética e para o tratamento desses pacientes. Os receptores GABA-A e os receptores NMDA. Os receptores GABA muito associados ao influxo de cloro para repolarizar a membrana e os receptores NMDA muito associados ao influxo de sódio e principalmente cálcio, para que com a entrada desses íons para o interior da célula seja liberado glutamato na fenda sináptica. Então, com essas despolarizações neuronais paroxísticas do paciente de vocês, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter um paciente que vai estar cada vez mais liberando glutamato na fenda sináptica. E quanto mais libera glutamato, mais despolariza. Quanto mais despolariza, maior a crise. E vocês precisam, no tratamento de vocês, fazer com que essa crise cesse. E vocês cessam de maneira inibitória. Como, por exemplo, com um benzodiazepínico na emergência. Um diazepam, um midazolam. Então, as crises elas podem ser classificadas, como a gente vai falar, em parciais, em totais, às vezes parciais complexas, quando associadas a uma crise epilética do lobo temporal. Então, a focal, geralmente, ela pode ser simples ou complexa. A complexa, como a gente já falou, simples complexa, ela é associada às crises epiléticas do lobo temporal. E a simples, ela é dita simples porque, embora o paciente apresente algumas alterações, como a gente vai ver no próximo vídeo, ele não perde a consciência, tá bom? Então, a gente pode ter um paciente com automatismo facial, mascando chiclete, paciente caçando moscas imaginárias. Vamos ver esse paciente, por exemplo, aqui. Um paciente com crise epilética com automatismo facial. Esse paciente, pessoal, é um paciente que apresenta uma hidrocefalia, tudo bem? Vocês conseguem notar? Um automatismo facial, ele está consciente, ele apresenta essa alteração de automatismo facial. E tem um detalhe muito importante nesse paciente ou em qualquer outro paciente. É muito comum que os pacientes com crises epiléticas generalizadas, eles tenham começado com crises epiléticas focais anteriormente. E foi o caso, por exemplo, desse paciente hidrocefálico. Ele apresentava crises epiléticas parciais e evoluiu para uma crise epilética total. Então, a partir de algum tempo que ele começa com essa crise epilética parcial, ele já começa com uma crise convulsiva realmente com componente motor tônico clônico, tá bom? Então é bastante interessante que a gente veja isso, e é bastante interessante que vocês se atentem ao histórico do tutor, porque às vezes o tutor fala, às vezes ele ficava mexendo o lábiozinho aqui antes de ter essa crise de hoje. Então, se ele ficava mexendo o lábiozinho antes de ter essa crise de hoje, significa que a sua crise epilética, pessoal, não começou hoje, começou lá atrás. Então, as crises focais elas são mais frequentes e geralmente associadas e generalizam em seguida. Ou seja, geralmente as crises epiléticas generalizadas elas são precedidas por crises focais. Por isso, a importância do histórico do seu paciente.
E nós temos também as crises epiléticas totais. Um detalhe, pessoal, vocês estão vendo que aqui eu coloquei 2 hemisférios e lá eu coloquei um hemisfério só? A crise epilética parcial, ela é uniemisferal, ou seja, ela não atinge os 2 hemisférios encefálicos, exceto nas crises epiléticas parciais complexas. Essas crises, elas são associadas ao lobo temporal. E essas crises epiléticas parciais complexas, elas atingem os 2 lobos, tudo bem? Mas não existe uma perda real da consciência, não existe uma perda total da consciência. O paciente até pode ter algumas alterações de consciência, mas ele não a perde, assim como perde nas crises epiléticas totais. Então, crise epilética parcial, ela é parcial também porque ela pega um hemisfério e não os 2. As crises epiléticas totais, elas pegam os 2 hemisférios cerebrais, ou seja, ela é biemisferal, tudo bem? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, ela é biemisferal e você vai ter uma alteração mental e comportamental associada a esta crise. Em relação aos estágios da crise, isso aqui é uma nomenclatura muito mais técnica, assim, é mais para vocês terem e realmente saberem e anotarem, basicamente, porque o que é importante é que vocês lembrem disso aqui. Não os nomes, mas o que eu quero que vocês lembrem, que o paciente, em geral, ele apresenta alterações comportamentais dias antes da crise. Algumas literaturas falam pra gente 24, 48, até 72 horas antes da crise. O paciente de vocês pode começar a apresentar algumas alterações comportamentais, tudo bem? Essa fase é conhecida como pródromo. O paciente também ele pode apresentar algumas alterações muito próximas à crise, que seria conhecida como aura ou pré-ictus. Ele tem algumas alterações já sensoriais, alguns pacientes ficam muito mais reativos. E para diferenciar, na realidade, o pródromo da aura ou do pré-ictus, somente pelo eletroencefalograma, tudo bem? O ictus, por sua vez, já é a crise propriamente dita. As manifestações são variáveis, algum paciente pode apresentar crises mais focais, com automatismo facial, outros podem ter crises tônicas, outros podem ter, ou seja, ficar mais espástico, outros podem ter crises mais clônicas, ficarem aparentemente mais flácidos, e outros tônico-clônicas, ou seja, movimentos de pedalagem, tudo bem? Então, a manifestação clínica da crise epilética é bastante variável. Costuma cursar entre 30 a 120 segundos e cessar, geralmente sem a gente precisar fazer nada, tudo bem? O pós-ictus, por si só, é aquilo que a gente sempre fala em aula, em palestra, que é o paciente ele acaba tendo alterações comportamentais e mentais, às vezes horas ou dias após a crise. A literatura falando para a gente avaliar um paciente hoje somente após 4, 5 dias da crise. Ou seja, para você fazer uma avaliação neurológica melhor nesse paciente, talvez você deva fazer uma avaliação desse paciente 3, 4, 5 dias depois da crise. Para quê? Para que o seu exame neurológico seja fidedigno e ele não tenha alterações associadas à crise epilética. E muita gente fala, nossa, mas por que isso acontece? Gente, é simples. Pensem que o paciente de vocês passou por uma crise epilética. Ele passou por sucessivas despolarizações. Ele passou por um influxo de sódio e cálcio intenso dentro da célula. Essa célula sofreu um edema. Essa célula sofreu... O parênquima encefálico sofreu algumas lesões. Então, o restabelecimento dessas lesões, a redução desse edema, ela já demora um certo tempo. Você tem um processo de reestruturação tecidual cerebral e ele precisa desse tempo. Então, enquanto você não der esse tempo para fazer o seu exame neurológico, muitas vezes você vai ter um viés muito grande da sua avaliação neurológica. E existe o período interictal, que é o período entre crises, o paciente ele fica completamente recuperado das alterações e é esse momento que vocês têm que fazer o exame neurológico do seu paciente. Bom, nós já conversamos com vocês em relação ao Damianitive, nós falamos que as diversas causas dessas síndromes neurológicas se enquadram no Damianitive, ou seja, nas doenças degenerativas, anomalias congênitas, metabólicas, neoplásicas, nutricionais, infecciosas, imunomediadas, inflamatórias, traumáticas, intoxicação ou tóxicas e as lesões vasculares também, tá bom?